só assim procedem, mas isso é uma realidade. Né? Está disponível a qualquer pessoa, então, né? Exato. E aí o indivíduo, de uma forma um pouquinho mais apressada, né? Desconhecendo esse tipo de informação que a gente está aqui discutindo, vai lá e compra, né? E, então seria interessante que o nosso telespectador tenha sempre em mente que o número que for indicado pelo colega dermatologista para o seu tipo de pele, vamos colocar assim, de uma forma ética, e que ele encontre, então, aquelas duas siglas lá, UVA e UVB. E dentro disso ainda procure nas marcas, na internet, se aquela marca está vendendo o UVA mesmo e o UVB. Exatamente. Que é isso que está o questionamento hoje. Bom, Gigi, infelizmente sou sempre eu que atrapalho. Está muito bom o assunto, vai ficar ainda melhor se é que é possível e a gente já volta depois do comercial. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, nós estamos voltando com o Dr. Vitor, que é dermatologista, e o assunto é um assunto da hora, né? Como o Vitor falou, porque é da época, todo mundo se preocupa e infelizmente só se preocupa nessa época do ano, né? Quando a preocupação deveria ser com algumas coisas de pele, deveria ser o ano todo, né? Mas já é um começo, né, Silvio? Pelo menos né? consegue... Eu acho que o teu programa já começa a trazer isso. Tu sabe que o teu programa tem sido, não é nenhuma rasgação aqui, impressionante. Tu falavas no sanatório, eu também trabalho no sanatório Partenon, que eu me orgulho, acho que todo médico se orgulha de passar pelo sanatório Partenon, apesar das dificuldades que ele sempre enfrentou e enfrenta, né? Lá nós temos grandes nomes que passaram, por isso que eu me orgulho de poder estar passando também lá. E eu fiquei feliz de te ver falando que passasse por lá, porque eu já sabia disso. Eu passei como auxiliar de enfermagem. Não, nós começamos lá. Trabalhei como auxiliar de enfermagem na UTI, depois eu fazia os plantões na UTI. Como é elogiado o programa, né? É um programa que tem norteado médicos. Nós ficamos muito felizes. Isso eu tenho escutado de médicos, né? Elogios sérios de médicos, né? Quase que um programa de atualização para médicos. Eu falo isso porque eu tenho escutado e poderia nominar as pessoas que falaram. Nós aqui, pessoalmente, nós aprendemos muito aqui, viu, Vitor? Eu e a Ana. Vitor, eu vou te dizer que isso aqui é um prazer para nós. Na verdade, e eu estou sendo muito sincero, porque eu não poderia aqui tecer esse comentário se ele não procedesse. E um dos lugares foi dentro do Sanatório Partenon, que nós temos uma reunião lá todas as terças-feiras, só de médicos. E o que motiva, né? Já fui convidado para comentar situações que nós comentamos aqui, né? Então, meus parabéns, porque esse programa tem uma audiência do público, evidentemente, mas de um público médico também muito assíduo. Isso deixa a gente muito feliz. Que eu entendo que as críticas são saudáveis e acho que todo mundo tem que ser. O contraditório, ele é importante. Crítica construtiva. O contraditório faz com que a gente cresça, eu entendo assim.
Né? Eu entendo, Até eu muitas vezes eu faço uma brincadeira, né? muitas vezes eu faço contraditório pelo paciente, tipo, tu devia ter me perguntado isso, porque tu não me perguntasse, né? Então nós crescemos em cima disso. Então eu tenho a impressão que tem colaborado muito com a classe médica também esse programa. Meus parabéns antes disso. E não é nenhuma rasgação, é verdade mesmo. Vitor, eu tenho uma pergunta. O pessoal que gosta de caminhar no sol ao meio-dia, isso faz mal? Não, absolutamente. E aqui eu falo em letras garrafais e em negrito. Eu sou um colega que sugiro sempre. E até tem uma explicação por quê. Eu pergunto, alguém vai a algum shopping vazio? Não, ninguém vai. Alguém vai a uma sessão de cinema? Pode ser, mas pouca gente. Das 22 horas? Não. Por que as pessoas caminham ao meio-dia, mais ou menos em torno desse horário, aquele footing, né? Capão, Atlântida, Shangri-La, Shangri-La, Atlântida. Por quê? Porque tu tens privacidade e nós temos calor humano, além, não pela luz, porque é muito bom tu interagir com as pessoas. A exemplo de caminhar num shopping com gente. Cabelo. É gostoso, né? Tu caminha, tu passa pelas pessoas, tu cumprimenta as pessoas e tu tens a tua privacidade. Além do mais, com a vida moderna que nós levamos, todos nós vivemos entre 4 paredes o ano inteiro. Né? Eu sempre repito muito isso, me torno muito repetitivo, e isso me deixa um pouco mais velho cronologicamente, mas é uma realidade que eu tenho que enfrentar. Eu acho que o Sorrentino vai concordar comigo. Eu sou do tempo que nós ensaiávamos veraneio em novembro, veraneávamos em dezembro, janeiro, fevereiro e março, para não dizer alguma coisa em abril. Hoje as coisas mudaram devido à vida moderna, a correria, vestibular em janeiro, né? Culturalmente terminou o carnaval em fevereiro, terminou a praia. Né? O horário de inverno já é colocado inicialmente, já é início, quando esse ano, se eu não me engano, é 13 de fevereiro, já se sabe que 13 de fevereiro já começa um dia triste. Começa o Nordestão, horário de inverno, né? E as aulas vão começar em fevereiro esse ano também, né? Fora isso, quer dizer, então, olha só o calendário de férias. Em termos de dias úteis, nós não temos hoje 40 dias. Né? Até dá para entender porque o pouco do investimento no litoral, talvez em função disso. Então, nós vivemos entre 4 paredes o dia, o ano inteiro. Como nos faz bem ficar caminhando à beira-mar, né? Pegando o sol. Né? E não é pegando sol, luz, vida. Eu acho que o doutor Vitor tem razão. Eu costumo dizer assim, né? O sol existe na humanidade, nem na Terra, desde que a Terra é terra. Deus não colocou o sol para nos fazer mal, para a gente saber respeitar o sol e não a temer o sol. Vamos imaginar que a vitamina D3 que a gente só consegue sintetizar a partir do sol é uma vitamina que foi classificada erroneamente no passado. Hoje a gente sabe que é um hormônio e já foi classificado como um dos principais, se não o principal hormônio do corpo humano. Por que é um hormônio e não uma vitamina? Porque a gente não consegue absorver de alimentos, a gente consegue absorver a D2, a D3 a gente precisa produzir, ou seja, coloca no rol dos hormônios. Não só isso, de todos os hormônios que você tem no seu corpo, só existem 2 que toda e qualquer célula tem receptor. O primeiro é o hormônio T3, da tireoide. Por isso, quem tem hipotireoidismo sabe do quanto sofre a pessoa a hipotireoidéia. Segundo, vitamina D3. Não tem outro hormônio, substância, que toda célula do corpo tem receptor. Tal a importância da vitamina D3. Não só isso, vamos pensar dos 23 mil genes funcionais que você tem no seu corpo, 2.300, ou seja, 10% são dependentes diretamente da vitamina D3. E aí a gente inclui alguns como toda a sua defesa, a sua imunidade no corpo é mediada por vitamina D3. Se não tiver, a pessoa fica imunossuprimida. Fator inibidor da renina, ou seja, a sua pressão também é modulada pela vitamina D3. Entre outras, absorção de cálcio. Na realidade, a absorção de cálcio, a vitamina D3 entra em diversos fatores. É considerado anti-Parkinson, anti-Alzheimer, anti-envelhecimento. Está sendo usado em altíssimas doses pelo Dr. Cícero, na USP, em São Paulo, para doenças degenerativas, principalmente a esclerose múltipla, que é uma doença que assombra mesmo, né? Que não tem uma cura, não tem uma solução, e ele realmente está conseguindo, olha, resultados belíssimos. Você abrir a internet aí é de se emocionar os resultados dele. E é difícil de ter um dermatologista com essa consciência, né? Do todo. E eu até, nós comentávamos no intervalo aqui, que é impressionante, né? Eu te confesso, dentro do meu grau de desconhecimento, cheguei a desconfiar de que se tratasse não de um problema realmente, mas de laboratoriite. O que é isso
para o nosso telespectador entender. Quando o laboratório se equivoca, não. Estatisticamente, pelo menos nesses últimos 99% do meses, pessoal está deficiente. é impressionante a população em geral com a vitamina D extremamente baixa, né? E aumento das doenças relacionadas pela absurdo falta isso. também, né? Porque se criou um medo, né, Vitor? Se criou um medo de que assim, não, eu não posso, eu tenho gente, e a gente tem as tabelas lá, nós, por exemplo, que fomos fazer esse curso de nutriendocrinologia, a gente procura manter a vitamina D do pessoal acima de 60, 70. E o que a gente pega lá de rotina, que a gente pede esse exame de rotina, o 25-hidroxi-T, tem gente que está com 8, 7, 8. É inacreditável. Nós nos injetamos lá, eu e o Vitor, eu fiz uma injeção de 600 mil unidades e eu suplemento diariamente com 20 mil unidades. Quer dizer, se vitamina D tivesse problema de superdosagem, pessoal, o cara que é pescador, como tu falou no intervalo, estava morto. Nordestino está morto. E a gente diminui a capacidade de produzi-la dos 40 aos 70 anos em 4 vezes. Ou seja, cada vez mais a gente necessita não só da vitamina D, mas desse contato social que o sol proporciona, né? A felicidade dos países ensolarados. Eu vou lhe dizer por que a gente procura colocar a vitamina D acima de 60 no mínimo. Estudo deste ano, de agora, do dia 11 de outubro de 2012, mostrando que quem tem níveis abaixo de 60, ou seja, ótimos, não é? Não basta só estar no normal, acima de 20. Quem tem abaixo de 60 tem 40% mais de risco para infarto. A tal importância dessa vitamina. Isso é trabalho publicado e indexado. Aqui indexado. Isso não é trabalho de agora, né? noticiário leigo, não é chutômetro. Não é. E o segundo trabalho interessantíssimo é que câncer de mama e câncer de colo retal. São 2 cânceres que também estão assombrando as pessoas. Cada vez mais jovens as meninas estão tendo, e os homens também, e as mulheres o colo retal. Poderia ser evitado. Isso aqui do de 2009, agora também é um estudo recente, mostrando que as pessoas com níveis ótimos de vitamina D3, acima de 60, poderiam, nos Estados Unidos, ser prevenidos 58 mil novos casos de câncer de mama, e a gente está preocupado só em fazer a mamografia. Isso aqui é uma prevenção simples de fazer. A mamografia, vamos deixar bem claro, né? Mamografia não é prevenção, é diagnóstico. Exame diagnóstico, Precoce. Diferente. Então, deve ser feito? Sim. Não vamos discutir. Mas achar que está fazendo prevenção, não. Prevenção é evitar que aconteça. Né? E aí para colo retal. 49 mil pessoas estão sendo, vamos em outras palavras, prejudicadas pela ignorância de não saberem dos benefícios de uma coisa que deve saber como utilizar. Como utilizar o benefício do sol. Como mesmo. Né? Então, assim, ó, se eu passo, eu vou falar agora como as pessoas que estão assistindo aqui. Tá? Muitos não sabem assim como eu sou dentista, né? O Vitor estava falando, Ana, e infelizmente assim, eu não sabia, que tem gente que tem problema na glande, né, Vitor? Que é o que tu falou do genital, o homem não passa na glande, não passa no pênis. Não, só rapidamente para complementar. Então, essa é uma das razões também pelas quais talvez nós tenhamos alguma dificuldade, né, na relação médico-paciente, isso tem que ser respeitado, mas nós temos que quebrar essa... Fazer o exame total, né, Vitor? Primeiro, né, o filtro se passa também no genital masculino, né, se passa no pênis. Né, pode-se, quem não é postectomizado, que não é da raça judaica, ou enfim, ou por outra razão, que é mais comum na raça judaica, inclusive existe um predomínio na raça judaica, justamente porque a glande já é exposta, porque é o batismo, então já existe uma predisposição, não pela raça, mas por uma questão cultural de exposição à glande. Quero deixar muito claro que é muito importante, muitas vezes, nós temos balanites, quer dizer, processos inflamatórios da glande, que só vão se resolver definitivamente a partir de uma postectomia, ou seja, quando deixar a glande exposta. Mas você entra aqui nesse mérito. Mas veja que isso já é uma prova cabal da importância da fotoproteção a nível genital mesmo, com vestuário, à beira de mar e assim por diante. Por outro lado, a questão do exame físico, para complementar. O exame físico dermatológico de pele. Quero lembrar que nós temos pigmento, chamado melanina, que confere cor à pele, não apenas na pele, lá na retina, lá no fundinho do olho e a nível do sistema nervoso central. Então, o exame físico começa, o correto seria sempre antes de um veraneio, após um veraneio, ou no mínimo, a cada 2 anos. E esse exame se faz
da seguinte forma, seja homem ou mulher, com o corpo completamente despido, onde se examina todo o couro cabeludo, entre os dedos dos pés e, fundamentalmente, prega anal, pênis, bolsa escrotal, aquela regiãozinha períneo localizada entre abaixo da bolsa escrotal e ânus, porque a gente escuta muito popularmente, puxa, o indivíduo teve lá uma situação desastrosa, né? Um melanoma, é um dos exemplos, em que a gente sabe que ele é primariamente uma manchinha que aparece na pele, mas ninguém descobriu. Não, eu diria que talvez, se ele tivesse sido examinado, isso cabe a nós médicos a responsabilidade de gastarmos mais 5, 10 minutos numa consulta e examinarmos o paciente de cima a baixo, cavidade oral e mais, e fazer uma pequena referência e recomendar que, por ocasião de uma consulta ao seu oftalmologista, mesmo de uma maneira acanhada, pergunte sem constrangimento: doutor, tem alguma pinta, algum sinalzinho lá no fundo do olho? Se for um bom colega, ele vai entender, porque tem também o mesmo pigmento que tem na pele, tem no fundo do olho. E um dos primeiros locais a aparecer o melanoma é lá no fundo do olho. Nós temos casos na família, viu? Nós temos um caso na família. E isso é importante. E nós, vou dizer assim, a grande parte esquece. Evidentemente que não vamos indicar aqui uma tomografia, né, computadorizada, porque aí seria uma mega cena hiperacumulada, aquelas italianas, eu acredito, a nível do sistema nervoso central, né? E que caso que foi aconteceu com o irmão do se eu não me engano, presidente Collor, o irmão dele que teve um melanoma a nível do sistema nervoso central, porque também temos pigmento, mas já é uma situação de exceção. Medicina, isso acontece, o indivíduo também tem que ter um pouco de sorte. Agora, um bom exame de pele e um exame de fundo de olho, né, fazendo uma campimetria, isso é fundamental. Eu não sei o que tu pensas, Vitor, a respeito disso. Não, eu acho que é isso aí que a gente estava conversando antes aqui, que é uma mensagem muito interessante para os médicos, que tem muitos médicos que assistem vocês aqui. Nós vamos ter que se subespecializar. Agora, a gente não pode virar tão subespecialista que a gente esqueça por trás da base da nossa ciência, que é a medicina. Então, eu não posso pegar, daqui a pouquinho, tem uma frase muito interessante do Laíra Ribeiro. O médico está virando tão especialista em pouco, em menos, mais especialista em menos, que vai chegar um momento que ele vai virar especialista em nada. A gente não pode esquecer do todo, do corpo é um todo, né? Então, o dermatologista, ele não tem que se fixar só no que ele está enxergando, né? Obviamente no corpo todo.